Todos nós tememos a morte, mas sabemos que isso é inevitável, e a maioria deseja morrer de maneira passiva e sem sofrimento. Porém, você já se perguntou quais as piores formas de morrer? Bem, é isso que iremos ver nesse vídeo, mas antes de começarmos, deixa um like e se inscreva. Bora lá! Não deve surpreender-se ao saber que morrer de fome não é nenhum lanchinho gostoso, sem trocadilhos. Na verdade, é relativamente difícil morrer de fome, e de modo algum é um fim rápido. O nosso corpo evoluiu ao longo de milhões de anos para enfrentar períodos de fatura e de fome, e ele fará os ajustes necessários caso o alimento pare de entrar no organismo. Já ouviu falar na dieta 101? Quem já conhece essa dieta sabe que, quando confrontado com a fome, o corpo vai queimar as suas reservas de gordura para transformar em energia. Uma vez que isso se esgota, ele vai para os músculos, mas no final ele vai ficar sem opções. A extrema falta de vitaminas e minerais provavelmente levará a um sistema imunológico severamente enfraquecido. Poderia ser este e não exclusivamente fome que poderia levar à sua morte, por causa de alguma doença. Se uma infecção não te pegar, então vai enfrentar um período de extrema fadiga e apatia devido ao nível de eletrólitos insuficientes, seguido de paragem cardíaca como resultado da degradação do tecido. Basicamente, o seu corpo começa a metabolizar o coração. Você pode até não sentir fome durante a inanição em fase terminal. Estudos têm mostrado que aqueles que estão prestes a morrer de qualquer maneira, muitas vezes de uma doença terminal, vão entrar em um tipo diferente de fome, em que o corpo se fecha e desliga as dores da fome, prolongando a espera da morte. Desde criança aprendemos que temos que beber água e que ela é ótima para a saúde. E é verdade, o corpo humano sem água torna-se caótico. O nosso corpo é formado por cerca de 60% de água. Isso mantém-o saudável, bem como ajuda o sangue a fluir e limpar as toxinas perigosas do corpo. Quando o corpo vai ficando desidratado, as células começam a encolher, porque o corpo tira água a partir dessas células para bombardear a corrente sanguínea. Isso, infelizmente, inclui as células do cérebro, e quando está começando a encolher, a situação fica realmente complicada. Esse processo impede o funcionamento normal do seu cérebro, trazendo confusão, delírio, dores de cabeça e, finalmente, coma e morte. O cérebro torna-se incapaz de sustentar a função corporal normal. Como o cérebro encolhe fisicamente do crânio, os vasos sanguíneos vão se afastando do crânio, causando dor e sangramento. E um por um, os seus órgãos vão começar a morrer. Os rins vão morrer primeiro, e como eles são o sistema de filtro do seu corpo, esta é uma má notícia. Quaisquer resíduos que são normalmente excretados na urina irão permanecer no corpo, e os níveis de toxinas vão subir lentamente, acumulando-se no sangue e sob a pele. Os seus músculos terão câimbras dolorosas e incontroláveis, e os seus órgãos vão começar a morrer quando o volume de sangue começar a cair. Em algumas condições, o processo pode durar cerca de 2 semanas. Uma das coisas mais horripilantes da decapitação é que a cabeça recentemente libertada às vezes pode permanecer consciente por um tempo curto após a decapitação. Essa é uma informação aterrorizante, mas provavelmente é verdade. Mas a questão é quanto tempo a pessoa fica consciente. Um relatório detalhado do Dr. Gabriel Beaurieux em 1905 alegou que supostamente conseguiu ter um bate-papo com uma cabeça decapitada. E o relatório dizia: o rosto relaxou, as pálpebras meio fechadas sobre os olhos, deixando apenas o branco da conjuntiva visível. Foi então que chamei, em uma forte voz aguda. Eu vi as pálpebras lentamente levantando-se, sem quaisquer contrações espasmódicas. Então os olhos de Languille definitivamente fixaram-se nos meus, e as pupilas se focaram. Ele repetiu isso 3 vezes, com a cabeça não mais a responder na terceira tentativa. Se esse foi realmente o caso, pode ser que a cabeça sobreviva até 30 segundos. Alguns cientistas acham que é provavelmente mais perto de 3 a 5, devido à rápida diminuição da pressão arterial. 3 a 5 segundos sem o corpo, no entanto, ainda são 3 a 5 segundos de uma eternidade. Isso tudo apenas considerando uma lâmina afiada. Decapitações realizadas com um machado podem levar vários golpes para cortar a cabeça. A execução de Mary Stuart levou 3 golpes, durante os quais ela soltava um gemido horrível de dor, e segundo alguns, continuava a orar. O carrasco teve que cortar o resto com uma faca. Independente de quanto tempo a consciência durar, a maioria dos cientistas concorda que a decapitação, não importa o quão rápida e limpa seja, produziria uma dor excruciante, pelo menos por alguns segundos. Nos últimos 40 anos, desde que a pena de morte foi restabelecida em 1976, os Estados Unidos
já executaram quase 1.500 de seus criminosos. Independente do quão errado você possa considerar essa prática, a maioria das pessoas acha que essa prática é muito mais humana do que a decapitação. Então, dito isso, podemos tranquilizar-nos e considerarmos mais civilizados do que nós mesmos há alguns anos atrás. Mas na verdade, isso está errado. O método mais comum de pena de morte é a injeção letal, e ela pode ser muito mais cruel e dolorosa do que parece. Há 3 elementos para uma injeção letal: tiopental de sódio para deixar você inconsciente, brometo de pancurônio para te paralisar e cloreto de potássio para matar você. Mas mesmo que isso se pareça com um procedimento médico, a coisa toda é virtualmente não regulamentada. Não há estudos, não há provas e não existe dose padrão real que garanta que o processo funcione corretamente. Acreditam-se que muitos condenados receberam a dose de tiopental de sódio muito baixa. Muitas vezes, a dose mais elevada administrada é apenas 2 vezes a dose letal para um pequeno animal. Isso significa que os condenados são paralisados, mas ainda estarão semiconscientes, enquanto os outros 2 ingredientes lentamente o sufocam e param o seu coração, um processo que é extremamente doloroso. Relatos de testemunhas incluíram casos em que os presos gemiam, contorciam-se e até mesmo tentavam sentar-se durante o procedimento. Em face de uma escassez de drogas por injeção letal, os Estados Unidos estão pensando em trazer de volta a velha cadeira elétrica. Isso, no entanto, é uma péssima maneira de morrer. Mesmo se tudo ocorrer bem, não há como contornar o fato de o preso morrer queimado. Enquanto a corrente elétrica passa através do corpo, o coração para, o sangue ferve e o sistema nervoso congestiona, provocando asfixia. O corpo vai inchar e vai ferver o sangue, que irá sair por cada orifício. Às vezes, os olhos saltam, seguidos de chamas em seus buracos por debaixo da pele. A temperatura do corpo é tão quente que a pele assa e pode cair da carne. Se a pessoa não estiver com sorte, a tensão elétrica pode não ser alta o suficiente para matá-lo, pelo menos não com rapidez o suficiente. Houve casos em que o processo levou até 10 minutos para queimar o preso lentamente. Assim que a corrente torna o preso incapaz de controlar o movimento ou fala, ele vai queimando apenas silenciosamente, ainda consciente. Bem, então esse foi o vídeo. Se quer mais conteúdos como esse, deixe nos comentários. Não esqueça de se inscrever, dar um like e ativar o sininho. E cuidado para não morrer de nenhuma dessas formas. Vida longa e próspera, até mais.